Nesse vídeo a gente vai ver a demanda de mercado. Então, o que a gente tinha visto até agora era a demanda individual, demanda do consumidor individual. Para falar de demanda de mercado, a gente vai construir um passo a passo, considerando que vamos introduzindo gradativamente outros consumidores à nossa escala de demanda de mercado, tá? Então, a gente tem aqui o preço por unidade de garrafa de refrigerante, que era o exemplo que a gente tinha utilizado anteriormente. Então, a gente tem preços decrescentes, tá? E agora a gente tem 2 consumidores. Então, para cada um desses consumidores, a gente vai identificar que existem quantidades demandadas específicas, tá? Então, a quantidade demandada de garrafas de refrigerante por mês é diferente entre os consumidores. Então, utilizando lá o exemplo do livro, a gente tem 2 consumidores, o João e o José. Então, para o preço de R$ 7,00 a garrafa, o João está disposto a consumir 0 unidades por mês. O José também está disposto a consumir 0 unidades por mês, tá? Então, vamos considerar que o mercado vai ser composto só pelo João e pelo José. A nossa demanda de mercado vai ser a soma linear desses 2 consumidores. Então, ao preço de 7, João está disposto a consumir no máximo 0, José no máximo 0, nossa demanda de mercado, a nossa escala de demanda de mercado é 0, a soma dos 2, tá? Ao preço de 6, o João está disposto a consumir no máximo 5 unidades por mês e o José no máximo 0. Percebem que o José é mais restritivo do que o João, tá? Então, se a gente somar a quantidade demandada do João com a quantidade demandada do José, a gente vai ter 5 unidades por mês, no máximo, que vai ser a nossa escala de demanda de mercado. Estou somando a quantidade do João e a quantidade do José, tá? Para o preço de R$ 6,00 a garrafa. Vai me dar, no máximo, 5 por mês, que é a minha escala de demanda de mercado. E eu vou fazer isso para cada um dos níveis de preço que eu tiver na minha escala, tá? Ao preço de 5, o João está disposto a consumir no máximo 10 garrafas por mês, o José no máximo 0, tá? E a minha escala de demanda de mercado vai ser 10, que é a soma do João com o José, tá? Ao preço de R$4,00, o João está disposto a consumir no máximo 15 por mês e o José no máximo 5. Olha, o José agora saiu do 0, então o preço a partir do qual ele está disposto a comprar é o 4, considerando a nossa escala aqui do exemplo. Então, enquanto o João está disposto a comprar no máximo 15 unidades por mês de garrafas de refrigerante, o José está disposto a comprar no máximo 5 garrafas por mês, tá? Isso me dá uma escala de demanda de mercado de 20, somando 15 com 5. 15 do João e 5 do José. E eu vou fazer isso para cada um dos níveis de preço, até chegar no preço de R$1,00 por garrafa. O João vai estar disposto a comprar no máximo 30 garrafas por mês e o José no máximo 20 garrafas por mês. Somando a quantidade demandada do João com a do José, eu vou ter uma escala de demanda de 50 garrafas por mês, que é o máximo que ambos juntos estão dispostos a adquirir por mês, tá? Então, eu faço a soma de cada um dos consumidores para o mesmo nível de preço. E com isso eu vou ter aqui a minha escala de demanda de mercado, tá? Então, se eu representar isso graficamente, o que eu estou fazendo? Estou representando graficamente a demanda, a curva de demanda do João, a curva de demanda do José, utilizando os dados da minha escala de demanda para cada um dos 2 consumidores, tá? E se eu somar isso, eu vou ter a nossa curva de demanda de mercado, que é a soma da quantidade demandada do João e do José para cada um dos níveis de preço. Eu tenho a minha curva de demanda de mercado. Você vai perceber que ela ficou, entre aspas, quebradinha aqui. Por que ela ficou quebradinha? Porque enquanto o João está disposto a comprar quantidades já a partir do preço 7, para o José é só a partir do preço 5 que ele está disposto a adquirir, tá? Então, quando a gente soma essas 2 curvas de demanda, que basicamente eu estou fazendo a soma das quantidades quantidades máximas que cada um está disposto a comprar por nível de preço, eu vou ter a minha curva de demanda de mercado, tá?
Então, em essência, eu estou fazendo a soma das quantidades que cada um está disposto a comprar e essa soma vai representar a minha demanda de mercado, tá? Então, é uma soma horizontal das quantidades demandadas. Estou somando, entre aspas, as duas curvas, tá? E aí eu tenho a minha demanda de mercado. Eu posso incluir mais consumidores para tornar mais realista e cada consumidor vai ter seu perfil específico. Então, estou introduzindo Maria, que, se você reparar, tem a mesma quantidade demandada que o José e com isso, que o João. Então, as nossas escalas aqui estão iguais, tá? E eu vou somar para cada um dos preços. Então, ao preço de 7, vou somar a quantidade demandada do João, do José e da Maria. Agora, o meu mercado tem 3 consumidores. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, que é somar individualmente, somar as quantidades individuais para ter a minha demanda de mercado. Graficamente, qual que é o resultado que eu tenho? Eu tenho uma curva de demanda que está mais à direita. Mais à direita por quê? Para o mesmo nível de preços, agora eu tenho quantidades maiores. Por que eu tenho quantidades maiores? Porque eu incluí mais uma consumidora, que é a Maria, e a partir do momento que eu somo as quantidades que ela está disposta a adquirir, as quantidades máximas por nível de preço, eu tenho uma outra curva de demanda. Notem que aqui eu já estou fazendo uma representação de demanda de mercado 1 e demanda de mercado 2. Essas setinhas, elas representam um deslocamento da curva. Então, vocês lembram que eu mencionei anteriormente que uma coisa é quantidade demandada, que são pontos da curva de demanda. Outra coisa é demanda, que é a curva de demanda. Então, eu estou trabalhando aqui já para introduzir a noção de mudança na demanda. A partir do momento que eu tenho mais consumidores fazendo parte do mercado, quando eu tenho mais consumidores, isso promove um deslocamento positivo da minha curva de demanda. Deslocamento positivo que eu identifico como, para o mesmo nível de preços 4, antes eu tinha 20 unidades associadas, tá? Agora, ao preço de 4, eu tenho 35 unidades associadas ao mesmo preço. Então, a representação gráfica do deslocamento se dá justamente pelo fato que, para um mesmo nível de preços, eu tenho quantidades diferentes. A minha primeira curva de demanda minha primeira curva de demanda de mercado, ao preço de R$4 a garrafa, eu tinha 20 unidades demandadas por mês. A partir do momento que eu introduzo uma nova consumidora, que é a Maria, ao preço de 4 é o mesmo preço, agora associado a quantidades diferentes. 35. Então, eu saio de 20 unidades por mês para 35 unidades por mês. Então, isso é a representação gráfica de uma mudança na demanda. Então, o tamanho da população, que são os consumidores em potencial, pode afetar a demanda. Quando eu falo demanda, é a curva de demanda, tá? Então, o número de compradores economicamente aptos promove, se eu aumentar a quantidade de consumidores que podem comprar o meu produto, isso me dá um deslocamento positivo da curva de demanda, tá? Então, aqui a gente começa já a introduzir mudanças na demanda. Veja, é diferente de eu fazer uma análise de, eu tinha o preço de R$4, 20 unidades por mês demandadas, tá? E se o preço subir para 5? Se o preço subir para 5, eu estou fazendo uma análise aqui na mesma curva. Passando de 4 para 5 reais por garrafa, o que eu tenho? Eu tinha 20 unidades associadas ao nível de 4. Se o preço subir, estou desconsiderando que a Maria entrou no mercado, tá? Entrou na minha curva de demanda. Então, se eu tenho um aumento de preço de 4 para 5, a minha quantidade demandada cai de 20 para 10 unidades demandadas por mês. Então, quando eu trabalho com variações de preço do próprio bem, eu tenho movimentos que só vão me representar novas combinações entre preço e quantidade. Quando eu introduzo outras variáveis, como por exemplo, aumentou a quantidade de consumidores no meu mercado, eu tenho um deslocamento positivo da curva de demanda, porque ao mesmo nível de preços, agora eu tenho uma quantidade demandada maior. Isso é uma mudança da demanda, não da quantidade demandada. Mas isso a gente vai aprofundar mais e vai ver mais repetitivamente para frente, tá? Além disso, a gente tem que considerar que há curvas de demanda que não são especificamente lineares, que são não lineares, tá? Ela não necessariamente é linear. A gente utiliza a curva de demanda linear porque ela é uma forma mais intuitiva e mais
acessível, tá? Mas a gente tem que reconhecer que existem outras configurações de curva de demanda. Mas, para que ela seja uma curva de demanda, ela tem que respeitar a lei geral da demanda. Lembrando, existem exceções, os bens de Giffen e os bens de Veblen, tá? Mas, em termos gerais, a minha curva de demanda ela tem que respeitar a lei geral da demanda, que significa que ela tem que ter uma inclinação negativa, inclusive para expressar essa relação inversa entre preço e quantidade. Então, aqui, quanto maior o preço, estou subindo daqui, de 5 para 25, tá? Então, quanto maior... desculpa, pessoal. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Então, ao preço de 25, qualquer produto que seja, ao preço de R$25 a unidade, eu tenho uma quantidade máxima que o consumidor está disposto a adquirir por mês de 100 unidades. R$25, 100 unidades por mês. Ao preço de 20, é uma queda de R$5 aqui, eu já tenho uma quantidade demandada de 140. Houve um aumento de 40 aqui, tá? De 100 para 140. Então, eu percebo que à medida que o preço vai caindo, a quantidade demandada vai aumentando. À medida que o preço vai subindo, a quantidade demandada vai se reduzindo. Então, eu tenho uma relação inversa entre preço e quantidade que expressa a lei geral da demanda, ok? Aqui eu tenho a representação gráfica da nossa escala de demanda não linear, que era essa tabela que a gente viu aqui. Estou apenas representando graficamente, ligando os pontos para ter a minha curva de demanda não linear, tá? Então, agora a gente vai começar a ver a oferta. No próximo vídeo eu já começo com a oferta, tá bom?